mais um programa Jornalistas em Pauta. Boa tarde, eu sou Fernanda Martins e no programa de hoje vamos receber um dos grandes nomes do jornalismo piauiense. Ele que além de ser apresentador de televisão, radialista e durante toda a correria da sua vida profissional, ainda tirou um espaço para se formar em Direito. Em meio a tudo isso, ele ainda tirou um tempo para conversar conosco sobre a sua trajetória no mundo do jornalismo. Seja muito bem-vindo, Marcelo Magno! Gostei, bem afinadas, né? Prazer estar aqui com vocês, né? Uma boa tarde a todos e a todas. Tirar um tempo, na verdade, tem que fazer parte do tempo. É o que também está inserido na nossa profissão, e em todas, deve estar em todas, que é compartilhar e aprender também, né? Então, vamos tentar trazer um pouco de experiência e também aproveitar o que vocês têm a falar para a gente aqui. Hoje, no jornalismo piauiense, temos rostos que se destacam na forma de levar a notícia. E com certeza você se tornou um deles. Então, Marcelo, como você chegou ao jornalismo? O jornalismo sempre foi o seu sonho? Eu costumo dizer, e não é frase pronta, sempre que tem alguma oportunidade, eu costumo agradecer a Deus por ter me feito jornalista, né? Ou inicialmente, pelo menos, assim, um comunicador. Então, logo na infância, eu fui nas atividades de escola, com os amigos, e eu fui crescendo, isso foi ficando mais forte, né? Assim, desenvolvendo uma capacidade de me comunicar e de trabalhar algumas ferramentas da comunicação. Então, assim, eu me inseria nos trabalhos em grupo, eu queria ter lá, ser responsável pelo impresso, pelo folhetinho da escola, e depois em atividades sempre de gincana eu queria estar lá na apresentação, e depois com implantação de rádio interna na escola, de rádio na empresa do meu pai, lá para os funcionários. Então, sempre quis estar envolvido muito nisso. Então, eu já tinha meio que certeza que seria, ou pelo menos o que gostaria de ser, né? Que era ser jornalista. A minha paixão inicial foi o rádio, paixão que eu trago até hoje. E quando eu comecei minhas primeiras atividades na TV, eu nunca deixei o rádio. Fiz questão de conciliar as minhas atividades. Quando vocês estiveram lá me visitando, tem até imagens aí que vocês já estão mostrando. Esse é o meu dia a dia, do rádio para a TV, trocando de estúdio, né? Do estúdio de rádio para o estúdio de TV. Mas isso vem, como eu disse, desde a infância. Meu pai é radialista, ele até costuma dizer que é jornalista da velha guarda, da época até que só tinha rádio AM aqui. Quando surgiu a primeira emissora de TV, há 50 anos, meu pai estava no ar na programação de rádio. E ele, com outros amigos, ele integrou as primeiras equipes de TV aqui. Então, eu cresci vendo isso. Nas minhas férias, nas folgas que eu queria estar visitando lá o estúdio de rádio. Meu pai tinha um terno, que era um terno de guerra, que ele ia para a maçonaria com ele. Tinha uma medalhinha aqui da maçonaria, eu guardava aqui, e eu, como eu era pequeno, eu dobrava a manga do terno. E eu ia brincar de apresentar o Jornal Nacional na frente do espelho. Eu ia para frente do espelho, impostava a voz, ainda era criança, então tinha a voz mais aguda, mas eu ficava lá, boa noite, está começando o Jornal Nacional e tal. Aí eu fechava a porta do banheiro, tinha aquela luz ali que era para as mulheres, no caso a minha mãe, fazer maquiagem, e eu botava ali como se fosse um refletor de estúdio. E aí meu irmão dizia, olha, mas esse menino está doido, é melhor procurar um médico aí para ver, ele não está normal. E essa história ficou famosa, porque quando eu apresentei o Jornal Nacional pela primeira vez, tem uma curiosidade que eu vou contar para vocês aqui rapidinho, já tive a oportunidade de dizer algumas vezes, mas é bem bacana. Eu ia ter 30 segundos para encerrar o Jornal Nacional. E aí, depois, o tempo foi aumentando mais um pouco, teve uma participação ao vivo de estúdio que foi menor, ou seja, sobraram 2 minutos para o encerramento. Imaginei que a minha colega de bancada fosse usar mais tempo, mas ela foi econômica, foi breve, ela fez dentro do que ela tinha planejado, então ela usou 30 segundos. Quando eu olhei lá na tela, na frente, que tinha a contagem progressiva e tinha a regressiva, tinha 1 minuto e meio para mim. E aí, não tive nenhuma orientação no ponto para diminuir, eu deixei lá no tempo. Eu tinha um encerramento mais enxuto. E aí eu resolvi contar essa história. Mariana Gross estava apresentando comigo, na posição que você está aqui agora. Eu disse, Mariana Brasil, eu queria contar para vocês como é que foi a minha primeira vez que eu apresentei o Jornal Nacional. Já apresentou o Jornal Nacional? Sim, eu vou contar para você e para o Brasil agora como. Aí eu contei essa história que eu contei para vocês, que pegava o terno velho do meu pai e tal. E arrematei dizendo que eu não sabia que já estava sendo treinado naquela época para estar aqui hoje. E graças a Deus deu certo. Muita gente disse que foi a melhor parte do jornal, porque foi quando eu quebrei ali o protocolo para fazer, né? Inclusive,
Mas foi o meu 1 minuto e meio, você imagina 1 minuto e meio em rede nacional, no horário do Jornal Nacional, horário nobre da TV. E não apareceu, então, graças a Deus, eu deu ali um tino ali para trazer aquela historinha e foi bacana a história que eu contei para vocês agora. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O HU usa tecnologia de última geração em procedimentos como biópsias guiadas e esteroscopia. Também é uma referência pelo SUS em áreas como cardiologia e neurocirurgia. A UFP tem também 2 hospitais-escola veterinários, em Teresina e Bom Jesus. Somente na capital são 11 residências ofertadas. Olá, estamos de volta com mais um bloco dos Jornalistas em Pauta. Em 2020, tivemos um rodízio onde jornalistas das afiliadas da Rede Globo tiveram a oportunidade de apresentar o Jornal Nacional. E você foi escolhido do Piauí. Qual é a sensação de representar o Estado em um dos telejornais mais importantes do Brasil? Eu até dei um spoilerzinho no bloco anterior aqui, falando um pouquinho de JN, mas é impossível falar da minha trajetória, da minha história, sem falar desse momento. A TV Globo, né, e o Jornal Nacional, a editoria do Jornal Nacional, eles, a cada período ali com as datas comemorativas, eles exploraram muito ali a criatividade para fazer algo diferente, né? Mas nos 50 anos, eles resolveram fazer de uma forma diferente. Foi uma ideia do Ali Câmara, que é o diretor de jornalismo da TV Globo. Ele disse, olha, nós já viajamos, nós já chegamos mais próximo das pessoas, dos estados, a gente já foi para cidades menores. Agora vamos homenagear de uma forma diferente, vamos trazer os estados para a nossa bancada. O pessoal, mas como assim? Vamos trazer... O Jornal Nacional vai ser apresentado por representantes desses estados. E aí essa informação daqui a pouco vazou, né? A gente tem as colunas aí nacionais que cobrem bastidores de TV, da comunicação. Eu lembro lá que naquela coluna do UOL, a Globo vai... Quando saiu aquela notícia, ficou todo mundo empolvoroso. Eita, como é que vai ser, qual o critério e tal? Então vazou para a gente. E a Globo não queria que vazasse para não gerar aquela expectativa entre os colegas, centenas aí em todo o Brasil, né? De repente eu estava viajando de férias com a família, eu estava levando a minha filha para brincar, estava nos Estados Unidos. E aí quando veio essa notícia aqui, eu estava fora de área, eu estava brincando com ela, minha filha era pequena, até que uma hora eu cansei um pouquinho, fui para um ponto lá com apoio de Wi-Fi, né? Para dar uma olhada aqui na internet, aqui no Instagram e tudo mais, e no WhatsApp. O WhatsApp, ele travou uma vez, travou outra vez. Eu digo, poxa, como assim? Mas aí, muitas mensagens ao mesmo tempo. Até que, de repente, quando eu comecei, eu vi a mensagem do meu diretor, fui direto nela. Olha o teu e-mail. E aí, quando eu fui olhar no e-mail, tinha um e-mail do William Bonner. William, você imagina aí. Eu digo, cara, esse e-mail, vou abrir esse e-mail aqui. E aí, quando eu abri, parabéns, você foi selecionado, tal, confere ali, confira a lista completa. Parabéns, será um prazer tê-lo aqui conosco nas comemorações do Jornal Nacional. Quando eu olhei lá por estado, eu fui direto para o PPI Marcelo Magno. Eu não acreditei. Quando eu fui olhando aqui as mensagens do WhatsApp, parabéns, tal, eu não conseguia ver nem 1%. E aí quando eu entrei no Instagram da mesma forma, já com citações e tal, com as menções, e aí foi incrível. Não tinha ninguém para comemorar ali comigo, não veio, até que eu vi um amigo, vem cá, te dá um abraço e tal. Eu contei até essa história no Jornal Nacional, disse, olha, ele está falando de mim aí, era eu. Esse sou eu. Esse sou eu. E aí, depois veio aquela expectativa com toda a preparação, aí foi feito todo um trabalho de marketing em cima da ação, né? E a Globo, ela sabia que ia gerar uma grande repercussão, mas a repercussão foi maior do que a esperada. Porque houve um engajamento muito forte. A hashtag era Marcelo no JN, Piauí no JN. E foi o momento mais incrível da minha vida, assim, profissional nem se fala, e na minha vida pessoal também. Eu costumo até dizer que, olha, aquela vez que eu fui, que foram 2 participações. Na sexta-feira era uma apresentação para o público e no sábado a apresentação propriamente dita. E aí, olha, aí eu já tenho história para contar para neto, para bisneto. Eu vou sempre dizer, olha, você sabe desse jornal aí? Seu avô já apresentou, vamos aqui e tal. Seu avô foi o primeiro piauiense em 50 anos a apresentar. Eu até espero que tenha oportunidade aí de outros colegas no futuro, mas essa do primeiro piauiense já é comigo em 50 anos, né?
Agora vamos para um dos quadros do programa, Perguntas da Internet. Nesse quadro, os telespectadores farão perguntas ao nosso entrevistado por meio das nossas redes sociais. A primeira pergunta selecionada para o quadro de hoje foi enviada por Gustavo. Ele quer saber como que você observa o jornalismo piauiense. Eu observo o jornalismo piauiense assim, num cenário muito positivo, assim, de ascendência mesmo, porque a gente tem hoje aí as emissoras de rádio se fortalecendo com o jornalismo, os veículos de comunicação, as empresas de comunicação investindo nas emissoras de rádio, as emissoras de TV também com investimento em tecnologia e alcance. A TV Clube, por exemplo, tem escritórios, tem representantes em algumas cidades. Há projeto também para instalar já em outros municípios também do sul do estado. A gente vê outras emissoras de TV com escritórios e com outras emissoras mesmo, né? O caso da TV Cidade Verde, lá na região de Picos, com ampliação. As outras emissoras também têm investido, né, com o sinal para chegar nessas outras cidades. Isso amplia também a nossa área de atuação dos profissionais. Não podemos deixar de registrar também que para o próprio jornalismo, dentro da nossa categoria também há um crescimento, porque as pessoas têm procurado mais os cursos, as instituições estão ampliando os cursos no interior, com perspectiva de abertura também de cursos em outros campi também, sobretudo das instituições públicas, né, da UESP e da UFP, e sem falar no digital, né, que o digital está aí em plena expansão, com muitas oportunidades, desde podcast, até mesmo no audiovisual, até mesmo os portais de notícias. A segunda pergunta foi enviada por Larissa. Ela quer saber qual foi o momento mais desafiador da sua carreira. Jornal Nacional. Jornal Nacional, porque quando eu já assisto desde criança, mas quando eu soube, assim, eu apresentei a primeira vez no dia 2 de novembro de 2020, e eu recebi essa notícia em julho, porque eu tive julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses. E aí, assim, eu já começava a assistir, o tempo todo eu já quase não prestava atenção na notícia. Era no que eles faziam, como é que fazia ali tudo. Quando eu vi um deles errando, eu digo, poxa, eles erram. Eita, se eles estão errando, imagine. Agora vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já. A UFP está presente em todo o Piauí. São 4 campi, nas cidades de Teresina, Picos, Floriano e Bom Jesus, e 48 polos de EAD. No ensino, são 135 cursos de graduação, a maior parte presencial. Tem ainda a educação à distância, Parfor e Procampo. Na pós-graduação, são quase 50 programas, com 65 cursos de mestrado e doutorado. Estamos de volta com o último bloco do Jornalistas em Pauta com o Marcelo Magno. Agora nós vamos fazer um bate-bola, onde faremos breves perguntas e você pode responder rapidamente com a primeira palavra que surgir na sua cabeça. Uma inspiração no jornalismo. Tenho algumas inspirações no jornalismo, né? O próprio William Bonner, porque eu acompanhei a transição do Jornal Nacional quando era apresentado pelo Cid Moreira com o Sérgio Chapelin, quando o Bonner começou a apresentar e quando ele assumiu ali. Mas tenho outras inspirações, outros nomes. Não quero citar alguns para não ser injusto, mas assim, como sempre quis ser apresentador de TV, eu já me inspirava no William Bonner desde cedo. E por último, você se sente realizado profissionalmente? Me sinto realizado, contemplado por tantos frutos que eu já colhi na comunicação, mas não fico totalmente satisfeito porque, não que eu queira conquistar algo a mais, mas é porque eu ainda tenho sede de aprender muito, de fazer muita coisa. Eu tenho, como eu disse, 40 anos de idade, eu acho que ainda tem uma lenha ainda para queimar na área, e eu estou sempre com sede de aprender, tenho projetos para desenvolver ainda, e tem muita coisa ainda pela frente. Não estou satisfeito com o que eu já fiz, mas estou aberto para muitas outras experiências. Então, a gente tem um jornalista em construção, né? Isso, em plena construção. Agora nós temos uma surpresa para você. Algumas pessoas deixaram recadinhos para você. Olha só. Oi, gente. Me chamo Ramon Barros, trabalho aqui
Clube News FM, no Sistema Clube de Comunicação, e falar de uma pessoa muito querida, Marcelo Magno. Marcelo é um excelente profissional, né? Me deu a oportunidade também de estar aqui, apresentou o meu trabalho para a direção da emissora que acabou me contratando. Estou aqui desde que a rádio abriu, na Clube News FM, recentemente também estou na Clube FM, e é uma satisfação enorme ter essa amizade, ter essa parceria de trabalho aqui com o Marcelo Magno, que é um cara humilde, um cara super profissional, um cara acolhedor. E vocês perceberam isso, né? Na chegada de vocês aqui na emissora, vocês perceberam o quanto o Marcelo é diferente, né? Um diferente pro lado positivo, pro lado bom. Ele é uma pessoa muito humana, uma pessoa que acolhe os outros e que, por si só, já diz tudo sobre ele, né? Sobre todo esse potencial que ele tem. Representou a gente muito bem no Jornal Nacional e se tornou uma referência para o jornalismo piauiense, uma referência para todos nós que fazemos o jornalismo e para vocês que estão iniciando agora também essa caminhada, né? Os alunos aí têm muitas inspirações em jornalistas tais como Marcelo Magno e tantos outros aqui no estado, mas para mim também o Marcelo é uma referência. Cara, falar do Marcelo é falar não só do jornalista, mas é falar do meu parceiro de estúdio. É o cara que divide o campo comigo, divide o estúdio comigo, é o cara da pelada, é o cara do Flamengo. E é esse cara que, além de ser um grande profissional, é um grande amigo. E ele tem se provado em pequenos detalhes que eu sinto ao dividir espaço com ele no estúdio. Eu acho que esse é um grande barato, de ver que é um cara que generoso, tem um coração muito bom, e o único defeito dele é ser flamenguista, mas fora isso, é um cara do coração enorme e que eu torço demais, não só aqui na TV, no nosso ambiente de trabalho, no nosso time, mas também fora de campo. Eu torço muito demais por ele. Oi, gente, estou passando aqui para falar de uma pessoa muito especial e um dos presentes que a Rede Clube me deu como amigo, Marcelo Magno, carinhosamente chamado de MM. E olha, aqui ele é um cara muito centrado, concentrado, um profissional de primeira linha. Agora, quem conhece um pouquinho a mais, passando desse limite aí mais pro pessoal, descobre um ser humano de um coração gigante, uma pessoa sensível e muito divertido. Pediram para eu trazer aqui uma pérola, algo diferente, que ninguém sabe que a gente já fez ou que poucas pessoas sabem. No último festejinho que nós fizemos aqui de fim de ano, aquela confraternização, nós batemos um forró que ninguém conseguiu fazer igual. Nós descemos juntos até o chão e levantamos. O vídeo não deu para postar. A sensação foi maravilhosa, a gente celebrou a amizade. MM, desejo que há de melhor nesse mundo para ti, as melhores vibrações. Beijo bem grande da sua amiga Ângela. Muito bom receber o carinho. Assim, a gente tem um dia, o dia a dia da gente, a rotina do jornalista, ela é puxada. E como eu comentei mais cedo, a gente trata ali de assuntos muito pesados, né? Então, assim, embora a gente queira também, a gente tem a missão também de tentar levantar as pessoas, né? Trazer assuntos positivos ali, que são para incentivar ali boas práticas no dia a dia, pautas legais do cotidiano, né? De comportamento das pessoas, mas a gente lida com assuntos que são muito pesados. E a gente não deixa também de, às vezes, absorver um pouco daquela energia. E eu tento, no meu dia a dia, não absorver nada de ruim, né? Às vezes a gente fica meio chateado, meio triste com uma situação ou com outra, mas eu logo quero dar a volta por cima ali e quero deixar um ambiente mais leve. Eu tento fazer isso no estúdio, na redação, na reunião de pauta, nos corredores. O colega vem da rua, no sol quente, no maior perrengue, a pauta que não deu certo, a marcação que caiu, não está dando, está em cima, o deadline já estourado. Eu encontro o colega vindo da rua, eu tento dar um abraço ali, bater na mão e contar enfim, trazer ali uma energia positiva. Muitíssimo obrigada, Marcelo, por esse conselho. Obrigada por aceitar o nosso convite. E foi uma honra conversar com você, conhecer esse Marcelo, para além do que a gente vê na TV e do que a gente ouve no rádio. Muitíssimo obrigada. Prazer, foi meu. Obrigada por nos assistir. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Os Jornalistas em Pauta fica por aqui e até uma próxima. Até a próxima. Ainda tem uns ingredientes aí, carro de som,
Já vendi produtos da Ceasa ali num dia que um amigo recebeu vários produtos lá no pagamento um pagamento que ele tinha para receber, recebeu em fruta, verdura, legume. E aí a gente, agora o que é que eu vou fazer? Porque era muita coisa, uma pessoa tinha que pagar, ele tinha que receber esse pagamento, ele recebeu in natura, né? E aí ele disse, dava para ele dar para casa dele, para mim, para todo mundo. Gente, mas só era muita coisa. Aí tinha uma Kombi lá do pai dele, a gente entrou